Grandes jogadores, grandes polêmicas. Robinho e Daniel Alves enfrentam casos que abalaram o futebol e geraram grande repercussão. O que realmente aconteceu e quais foram as consequências? Hoje, você vai descobrir os bastidores dessas histórias. Caso Robinho, que eu coloquei lá na cena do crime. Tá. Fantástica a história. Ele pisou... Mentiroso, Robinho, você... O que aconteceu com o Robinho? Robinho, você é mentiroso. Olha... Pinóquio. O que aconteceu com o Robinho? Que não, Vamos lá. Robinho é o seguinte, o que ele aprontou... Ele não foi é tentar dar um drible e não deu certo. Não, primeiro, não sei se vocês se lembram, quando ele jogou em Londres, ele foi acusado de um estupro. Em Londres. Em Londres, Ele jogou em Londres? Só que foi arquivado. Depois ele foi pra Itália, era ídolo lá do Milan, e ele foi numa boate lá chamada Cio Café. Foi quem? Ele, a esposa e os parças. Esses parças E são os os brother. grandes problemas. Ele e os parças. Bom, Carioca, a mulher dele passa mal. Passou mal na boate. De cachaça? Não, ela passou mal. Ah, tá, não sabe sentiu por quê, bem. Ela passou mal. Se a sua mulher passar mal, Bola, Eu vou junto. você fica na boate? Não, ou óbvio que não. Ela foi e ele ficou. Ele fica com os parças. E ali, eles bateram um papo com uma moça albanesa que fazia aniversário naquele dia, 22 anos. Apelidada pela polícia de Mercedes. E aí, levaram ela para um camarote. O Robinho e mais 5 parças. E lá, estupraram. Fizeram um Dentro da abuso balada? sexual. Lá no camarim, no camarote. Na balada? Na balada. Porque essas casas noturnas têm locais privados. Mais fechados, é. E ela foi violentada. Eles violentaram e saíram. Ela sai chorando. 2 amigas estavam lá. O que aconteceu? Ela começa a falar, um segurança viu. Achou estranho. O que aconteceu? Ela não queria falar de vergonha. Ela acabou falando. Quando ela conta pro segurança, Ele foi lá atrás. existe um protocolo. Já tem que acionar a polícia. Bom, e o caso vai pra polícia. Só que é a palavra dela. Contra deles. Contra a dele. E o Robinho, logo de início, falou, não, eu não fiz nada, nem sei quem é essa mulher. É a primeira mentira dele. Tinha alguma câmera, Nordelão? Não, no local, não. No local, não. Mas só que tem um detalhe. A polícia italiana, ela é muito... Ela preza pela verdade. Então, mas ela não tinha, ela queria mais provas. Só a palavra da mulher era Não um tava tamanho de prova. E aí, eles colocaram uns interceptadores de voz dentro do carro do Robinho, lá é permitido. E eles... Escondido. E eles começaram a fazer a escuta telefônica durante 1 ano do Robinho e dos parças. 4 parças fugiram da Itália, com medo. Ficou um lá, depois o outro fugiu também. É. Durante 1 ano, eles começaram a captar essas conversas. E nessas conversas, Pegaram. confessam. Puta Eu merda, consegui os áudios, eu coloco na cena do crime. Os áudios do Robinho falando. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ou seja, Puta no merda. final, só que a defesa dele qual é? Não, eu fiz realmente. Eu pisei na bola com a minha esposa, mas eu fiz de forma consentida. Ela permitiu. E aí, eu também fui pesquisar e coloquei na cena do crime o caso Daniel Alves. Na Espanha. A mesma coisa, a mulher A mesma também foi coisa. embora. E lá você tem imagens deles indo para um banheiro. Ela foi no banheiro por livre e espontânea vontade. Certo. Chegou lá, eles deram um beijo. De livre e espontânea vontade. Ele começou a apertar a mulher e falou, não, agora eu não quero. Aí o relato dela é terrível. Ele pega, joga a mulher no chão, pressionando o corpo dela em cima da mulher, consegue praticar a penetração e depois de ter praticado e ejaculado, ele vai embora. Isso dentro... Ele sai, já entra no carro e se manda. E ela sai de lá totalmente atordoada. E geralmente, Bola, a mulher não... Ela fez o corpo de delito? Fez! Pegou o sêmen dele? tudo. Fez tudo direitinho. E ele, no começo, o que ele fez? Não aconteceu nada. Primeiro ele nega, igual o Robinho. E depois ele vem com outra teoria, que qual teoria? Eu fiz com consentimento. Só que ela teve lesões na vagina. Foi constatado todo o processo de penetração forçada. Então são 2 casos que realmente geraram punição e o Daniel Alves ficou preso 1 ano durante o processo e depois de condenado, a justiça deu para ele o direito de ficar em liberdade lá na Espanha até o julgamento de segunda instância. Sendo confirmado, ele volta pra cadeia. E voltando pra cadeia, em última instância, ele pode voltar pro Brasil, como aconteceu o Robinho, vindo cumprir pena no Brasil, e aí cumprir pena onde? Ele pode fazer isso também. Cumprir pena no presídio dos artistas, que é o Tremembé 2, onde está, nesse exato momento, o Robinho, que pode ser a casa... O racha vai ficar da hora, hein? Da dele vai ficar bom. Vai ficar um racha bom lá, hein? Daniel contra Robinho. Tudo seleção brasileira. Amigos de Daniel. Seleção
Seleção brasileira. Cara, que loucura, meu. Vai ter uns racha da hora lá entre Tremembé, meu irmão. Cara, que merda. É porque aquilo que a gente fala, acho que a gente tá acostumado tanto com a impunidade aqui, Mas, ó... que você fala, vou fazer lá fora, é a mesma coisa. mas isso aí, Lordelo, também é um problema gravíssimo, tem que ser punido. Tem lá a delegacia da mulher, o Disque Mulher. É isso. Tem muito cara escroto, mas tem muito cara escroto. Não respeita. E é importante que dê freio nesses caras, entendeu? Que eu sou da época de ir na balada, o nego ficava puxando as mulheres pelo cabelo. Os puta nego escroto. Segurava e beijava. Isso aí, cara, bizarro. E isso é bom. Porém, nós temos um outro problema, que é o efeito Nájila, que você acaba abrindo precedentes e caminhos pra mulheres também de má índole, que criam armadilhas pros caras. Não tenha dúvida. Não. Esse é o grande problema. As pessoas que usam uma lei bacana, a sorte tipo a Lei Maria da Penha, que hoje ela é usada. A sorte do Neymar foi a Lei Maria da Penha hoje, ela é muito mais... Ela atrapalha do que ajuda. Você lembra da ex-Paquita, que denunciou o marido? Do marido? Aquilo é um absurdo. Você lembra disso aí? Aquilo é um absurdo. Que ela meio que se machuca. Mas é por isso que o delegado... Graças ao que salvou? O vídeo. A câmera? E ela teve que voltar no público depois, porque ela acusou o marido, ela teve que voltar e falar, desculpa, eu menti. Mas se não tivesse essa câmera... Eu tô dizendo, mas isso já arrebentou com a vida do cara. Arrebentou e ela deveria ter sido presa. Em outro país ela seria presa. Então... Esse é o problema. O delegado de polícia, o promotor... Porque já acabou com a vida do cara. Claro. O cara passou depois por que o nego fala, bola, você fez isso, fez aquilo, Se esquece. você provar que você não fez, esquece. A sua reputação foi pro Já foi pro saco. saco. Agora, é por isso que a polícia tem que ter muita cautela antes de imputar a alguém a autoria de um crime. Na minha época, um cara que pegava 5 anos ia pra cadeia. Agora mudaram a lei, até 8 anos você não vai preso. Só depois de 8 anos. Robinho tá preso por quê? Porque superou os 8 anos. Porque ele tá com 9 anos. Coloquei no meu canal. Aí ele cumpriu um, tá solto. Não, cumpriu um não. Então se você cometeu O caso dele é crime hediondo, porque é estupro. Tá aqui. Vou dar um toque pro Robinho, tá assistindo o nosso programa aqui. Ele tá na cadeia assistindo a gente? Tá na cadeia. Ele vai ter que cumprir... Tem celular na cadeia pra assistir? Que é não, isso? lá ele tem televisão, lá tem. Pode Mas assistir aqui pela é televisão. Smart TV, será que lá tem internet? Sim, deve ter. Não, ele assiste. Assiste. O Robinho vai ter que puxar pelo menos 5 anos. 5 anos. Por quê? Porque a pena dele é mais de 8 e porque é crime hediondo. Então ele vai ter que puxar 5 anos de cadeia. Não tem choro nem vela pro Robinho. Não tem choro nem vela. Tem escapatória. Não tem. Agora, a maioria dos crimes que não chega nesse patamar, o cara não fica preso. Nos Estados Unidos não, é inverso. Mas, cara, que absurdo, bicho. Estados Unidos não. Uma pequena coisa. Você cometeu um crime, você vai preso. Vai ficar 5 anos preso, você não fica preso. Não fica. Não, no Brasil não. Só depois de 8. Então por que dá uma pena? Não fica. Não, aí dá pro cara ficar em casa, não pode sair da cidade, tem algumas restrições. Nossa, que puta que pariu. Domiciliar. Que bravo, hein? Aí tem que se apresentar à noite e assinar o papel na delega. Entendi. Olha, o cara americano... toma essas punições, mas Puxa preso, cadeia, só a partir de 8 anos de julgado. No país de bandidos, nós temos 700 mil. O americano tem 2.300 presos, 2 milhões e 300 mil. 4 milhões na rua, mas sendo monitorado mesmo. Bravo. O cara tá ali, se ele mijou fora do pinico, vai pra cadeia. Então o americano segura o crime pesado, punindo o crime leve e o crime médio. Aqui não. Nós esperamos o cara fazer uma barbaridade, pra colocar o cara na cadeia, incentivando os outros a continuar dele. Ainda chama de coitado. E sem contar que lá alguns estados você fez cagada brava, é pena de morte, né? Ah, sim. Mas não são todos os estados, São né? poucos Alguns estados. Mas alguns estados Tá meio tem. acabando isso nos Estados Unidos, você não acha? Mas ainda tem, né? A pena de morte é uma coisa que... Há quanto tempo não rola uma morte lá? Não sei. É difícil. Olha... Executar um preso lá. Faz tempo que eu não vejo. Vocês lembram? A perpétuazinha é brava, só vi aqui lá, no Google, o último cara a ser... É raro lá. A última pessoa... Vamos ver aqui. Gás de nitrogênio. Bonito. Aí, Paulo. Agora em janeiro, ó. Faz detento tempo, é executado com gás de nitrogênio. Há 1 ano. 1 ano, é raro lá. Agora, vocês lembram o Pô, presidente... Bola, olha que morte bonita, Bola. Você dá uma dormidica. Gás de nitrogênio. Bonita, Bola. Vocês lembram do ex-presidente da CBF, que já tinha mais de 80 anos? O Marim, que foi lá, e lá só por Era teu amigo, né? Meu amigo? Não, da polícia, ele não era da polícia. Não, ele era teu colega. Não. Não era da polícia, o Marim? Era teu amigo. O Marim foi governador do estado e depois foi... Ele não foi de polícia, o Marim? Não, acho que não. E digo mais, hein? Só por ter passado dinheiro ilícito na conta de um banco americano, ele com mais de 80 anos Já se lasca. ficou preso lá sem conversa. E ele teve que vender os bens aqui pra pagar advogado e multa lá.
eles não brincam. Sim. Aqui é só brincadeira. Eu lembro, ó, pra você ver como são as coisas. Eu lembro que eu comecei a usar cinto de segurança, que aqui a gente dirigia sem cinto. Sim. E eu lembro que eu viajei pra fora e eu acabei acostumando, que lá era obrigado, né? Então lá você tinha que ir. E eu peguei o costume e falei, cara, aí eu chegava em São Paulo, eu punha o cinto. Os caras olhavam e falavam, por que você tá pondo o cinto? Eu falei, cara, eu acostumei. E acostumei. E outra coisa que eu lembro que a primeira coisa que me falaram lá, quando eu fui pra lá, foi, bicho, não bebe. Se você for dirigir, não bebe nem meia garrafa de breja. Você vai preso. Você vai lá, não tem conversa. Você vai preso. Ô, Bola, o Brasil aí não é você fala, sério. você vai se cagando de um jeito que você não faz bobagem. Ô, Bola, aqui no Brasil é assim, o cara estoura o ponto na CNH, o Detran vai e caça a carta dele. Recolhe. Ele continua dirigindo. De boa. Ele não tá nem aí. Não tá nem aí. Porque ele sabe que se for pego, também não vai preso. Qualquer outro país desenvolvido do mundo, você não bebe e dirige que você vai preso, mesmo se você não bater carro. Mesmo. E se te tirarem a sua carta, você não dirige porque você tiraram a sua habilitação. Aqui no Brasil, não. A pessoa dirige mesmo com a carta suspensa ou cassada. Porque não tem punição. Esse é o nosso problema. Você não cumpre o que tá escrito. É o que você falou, é apertar as leis, né? E é muito louco, porque cada vez eles vão criando dispositivos pra deixar mais frouxo, né? Cada dia que passa, dá essa impressão. Carioca, o Bola né? falou agora do cara que bebe. Vamos trazer números pra assustar. Porque os números são terríveis. Ô, Bola, eu como delegado, eu tive que atender essas ocorrências. É triste. Você atender um acidente de trânsito, jovens mortos, eu ter que ligar pra família. Mata a família, e ter que avisar a perda de uma família. Nós temos no Brasil uma média de 40 mil pessoas mortas no trânsito por ano. Que barbaridade, meu. Fora as pessoas que ficaram tetraplégicas, paraplégicas ou com invalidez muito pesada. E ninguém toma providência. Você vai nas baladas, aqui em São Paulo, todo mundo bebeu, todo mundo pegou o carro e foi embora. E aí, pra não pegar um comando, o cara liga o Waze pra escapar de comando. Sempre tem um jeitinho. E os problemas vão se acumulando. E o brasileiro só sente quando é com a sua família. Acho que só quando é muito midiático que acontece alguma coisa, né? Que nem o caso do aquele menino do Porsche. Do Porsche. Por que ele foi preso? Porque a mídia caiu toda em cima. Exatamente, foi muito midiático. Uma pressão muito grande, mas a grande maioria responde o processo. Mas esse bobear já tá solto. Não, tá preso ainda. Ainda tá preso? Tá. Não, mas ele saiu da cena do crime. Não, e o pior, ele tá, a mãe foi lá tentar ajudar, o policial errou de ter liberado. Foi uma série de problemas. É que eu falo, quando é muito midiático, acontece alguma coisa. E também era uma Porsche que chama atenção. Mas eu volto a repetir, são 40 mil mortes no trânsito por ano. Por ano. É muita coisa. O Brasil... absurdo. É o que você falou, não acontece nada, né? Valeu por assistir até o final. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever e comentar o que achou. Nos vemos no próximo vídeo.